graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo, você está no canal BCFé Escola Bíblica à Distância. Aqui em Portugal o frio de fato já chegou. Há algumas semanas a temperatura vinha caindo, mas agora já dá realmente para sentir que o frio já se instalou no país. Inclusive no ponto mais alto de Portugal, que é a Serra da Estrela, já está caindo neve. E a gente pode ver uma mudança em todo o cenário, em todo aquele ambiente, não é? Com a neve caindo, uma coisa muito bacana. Pois bem, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje, na lição de número 8, o tema será a assistência social. Mas antes de nós começarmos a lição, eu queria fazer um anúncio para você. A partir desta semana, estaremos disponibilizando infográficos no site do canal, e você vai ter o endereço aqui embaixo, para as aulas da Escola Bíblica, além dos demais recursos que você tem acesso quando você entra no site do canal. Lá você vai encontrar subsídios gráficos para dinamizar suas aulas. O infográfico é uma representação visual de informações e dados para facilitar sua vida em questão de sala de aula. Com esses recursos visuais, sem dúvida, você vai obter maior atenção por parte dos alunos, pois eles facilitam o entendimento do conteúdo ensinado. É muito útil, veja, para você que quer economizar tempo enquanto planeja e prepara as suas lições. Veja, não perca tempo e acesse agora gratuitamente. Bem, vamos à lição. Pois bem, Paulo acabara de dizer que nenhuma boa ação é vão. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 15, verso 58. A partir do capítulo 16, ele menciona, então, algumas ações práticas que têm valor para todos os cristãos. Os irmãos de Corinto são convidados, veja, a se juntar aos crentes em outras áreas para apoiar a igreja em Jerusalém. Paulo dificilmente poderia encontrar um exemplo mais prático da unidade do corpo de Cristo do que este projeto de todas as igrejas doarem para ajudar os carentes em Jerusalém. Na divisão final de sua carta, Paulo lida com uma variedade de assuntos. Ainda assim, suas palavras revelam um coração compassivo, ansioso para alcançar aquilo que iria trazer benefício para as outras pessoas. Portanto, ele encoraja os coríntios a levarem adiante a arrecadação para os pobres em Jerusalém. Para dar início ao nosso estudo, eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e ler comigo juntos o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 1. Agora, eis aqui as instruções com respeito ao dinheiro que vocês estão coletando para enviar aos cristãos de Jerusalém. E, aliás, estas instruções são as mesmas que eu dei às igrejas da Galácia. Pois bem, como já dissemos, a epístola terminou, exceto por algumas instruções finais, exortações e saudações. Paulo revela que planeja viajar até Jerusalém para aliviar a pobreza dos santos dessa cidade. Ele quer coletar dádivas em dinheiro dos crentes em Corinto, assim como está fazendo em todas as igrejas gentílicas. O propósito básico para essas coletas é promover unidade nas igrejas de formação judaica e gentílica. Seu objetivo é derrubar qualquer animosidade, veja, que continue ainda a separar cristãos judeus de cristãos gentios. Envolvidos por pressões de todos os tipos,
Os crentes de Jerusalém vivem numa situação de extrema pobreza. A história de Ananias e Safira, que você pode conferir em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, evidencia uma prática muito peculiar. Os novos convertidos vendiam seus bens e davam para a cesta comum da igreja administrar. É provável que esta prática dos crentes de Jerusalém não tenha sido replicada nas demais igrejas do Novo Testamento, já que não encontramos, veja, sinais desta ação nas demais igrejas mencionadas no Novo Testamento. Não se sabe se eles agiam assim em função de seu caráter predominantemente judaico, ou mesmo em função da exacerbação da expectativa da volta iminente de Jesus. De qualquer forma, a bolsa em comum em algum momento esvaziou, deixando muitos membros da igreja numa situação de penúria acentuada. Isso contextualiza o último capítulo de 1 Coríntios. Nele, encontramos uma longa exposição dos desejos sinceros de Paulo em levantar uma oferta para ajudar os pobres da primeira igreja. Neste período, Paulo demanda das igrejas que fundou, igrejas formadas predominantemente por gentios, ajuda para os irmãos de Jerusalém. Paulo faz menção disso em mais de uma epístola. Você pode ver isso em Gálatas, 2 Coríntios, em Romanos. Ele entendia que esta ação era uma demonstração pública da unidade dos crentes, uma forma de dizer que a igreja estava unida, independentemente de sua composição judaica ou gentílica. Os crentes de Corinto ouviram falar do levantamento desta oferta e se perguntaram como poderiam ajudar. Paulo lhes dá, então, instruções muito parecidas com as que ele dá às igrejas da Galácia, que no primeiro dia da semana eles separassem uma oferta, segundo a capacidade de cada um contribuir. Quanto às instruções dadas por Paulo, chamam a atenção para alguns aspectos ou princípios básicos para contribuir, encontrados aqui nesse texto, que devem reger a nossa contribuição. O cristão deve doar para pessoas que não fazem parte da sua igreja e aprender a doar também para além das próprias fronteiras. Divulgue as necessidades de maneira clara e precisa. Doar é um ato de adoração. Paulo normatiza a contribuição ensinando a igreja. Incentive a contribuição sistemática. Cada um de vós ponha de parte em casa. A contribuição deve ser proporcional, conforme a sua prosperidade. A contribuição deve ser privilégio de todos, cada um de vós. Ou seja, todas as pessoas podem e devem contribuir. O dinheiro deve ser administrado com transparência. E quando tiver chegado, diz Paulo, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém. Aqueles que aprovardes, se convier, veja, que eu também vá, eles irão comigo. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2 e 3. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Segundo o comentário do Novo Testamento, exposição da primeira epístola aos Coríntios, por Simon Kistemaker, Paulo ensinava aos crentes gentios que eles deveriam compartilhar bênçãos materiais alegremente com os cristãos de Jerusalém.
porque os santos de Jerusalém haviam compartilhado com eles bênçãos espirituais. Eles deveriam saber que eles estavam em dívida para com a igreja em Jerusalém. Paulo queria que eles fossem doadores alegres, que generosamente, sem relutância ou coerção, dessem suas ofertas para o sustento dos pobres. A igreja é obrigada a cuidar de sua própria gente e de outros que estão necessitados. É bonito perceber que a expressão "no primeiro dia da semana" indica que aqueles irmãos, há mais de 12.000 anos, já se reuniam no domingo para cultuar. O que a igreja faz nos seus dias atuais. Eles já faziam naqueles dias longínquos, em que os romanos ainda eram os senhores do mar Mediterrâneo. Em seguida, a igreja deveria eleger algumas pessoas para levar as ofertas diretamente para Jerusalém. Paulo não exigia que ele mesmo o fizesse. O que ele mais deseja é que a igreja, de forma voluntária, participasse. Para que os crentes de Jerusalém percebessem que irmãos de longe, independentemente de língua ou cultura, se interessavam pelo seu bem-estar. O importante aqui não é a quantidade do dinheiro levantado, mas o coração, o amor pelo próximo que se concretiza na oferta. Um aspecto digno de reflexão é que nós tendemos a pensar na generosidade como doação espontânea e eventual. Mas a generosidade é demonstrada especialmente pelo compromisso de dar regularmente aos necessitados. Certos projetos podem exigir um único ato. Um grupo de crentes em dificuldade pode precisar de ajuda temporária e emergencial. Outras vezes, é preciso manter a ajuda por meses ou anos. Pastores, missionários e outros servos de Deus que trabalham no campo só podem fazê-lo quando os outros crentes sustentam seus ministérios. Segundo 1 Coríntios capítulo 4, verso 17, Paulo já enviara Timóteo até a igreja de Corinto com uma determinada missão. Timóteo é novamente mencionado aqui em 1 Coríntios capítulo 16, verso 10. O apóstolo orienta os crentes a receberem o jovem discípulo como se fosse o próprio Paulo, porque ambos estão dedicados ao cumprimento da mesma obra. Esse pedido implica que a igreja não estava dando o devido valor a Timóteo em função de sua juventude. Eles não queriam uma pessoa tão jovem na liderança. Eles desejavam o retorno de Apolo. Este, por sua vez, não estava tão interessado em retornar à igreja, pelo menos naquele momento. Paulo não se importava em enviar Apolo, mas este querido companheiro de ministério possivelmente estava temeroso de que sua presença fortalecesse determinado partido da igreja que tinha preferência pelo seu nome e por sua capacidade na oratória. Corinto preferia Apolo, mas Paulo entende que é de Timóteo que eles precisam. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 10 e 11. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando juntamente com os irmãos. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, os planos de Paulo para o futuro revelam sua preocupação com as pessoas a quem ele havia ministrado. Seu desejo de estar em Corinto e partilhar da vida deles era genuíno, bem como o seu desejo de aproveitar ao máximo a abertura da Ásia para o Evangelho.
a preocupação de Paulo com Timóteo e seu encorajamento a Apolo para mais uma vez ministrar em Corinto fornece um exemplo da maturidade que Paulo buscava provocar entre os cristãos ali. O fato de que Paulo encoraje um rival em potencial, né, pelo menos é um gesto, né, aos olhos dos coríntios, para ministrar onde a sua imagem havia sido tão manchada, é uma lição notável do seu altruísmo. Como se pode observar, nestes 2 pequenos versículos, percebemos algumas lições muito significativas para as igrejas de outros tempos. Em especial, idade não é documento. Juventude não é sinal de incapacidade. Da mesma forma que cabelos brancos não é sinal de capacidade. A capacidade para dirigir a casa de Deus não guarda relação com o número de anos de nossa biografia. O mundo prefere os braços fortes para alguns trabalhos e a experiência para outros. Talvez você conheça o ditado que cachorro novo late correndo, cachorro velho late sentado. Um outro ditado muito popular é que pato novo não dá mergulho fundo. Interessante. É senso comum que qualquer cachorro pode latir independentemente da idade. Isso é fato, né? No caso específico da liderança, o determinante é a vocação espiritual. Os traços que a igreja precisa buscar no líder não são a sua capacidade para falar, os seus diplomas acumulados, mas as evidências de ser um obreiro chamado para o ministério. As partes finais desta carta servem como despedida, sim, mas também como um resumo dos principais aspectos da carta como um todo. Os crentes da cidade de Corinto devem tomar cuidado com as influências perniciosas do contexto em torno do qual viviam. O meio ambiente daquela igreja era predominantemente perigoso. Não seria fácil conservar puro o evangelho em função de todas as pressões pagãs. Essas pressões estavam produzindo uma forte divisão na igreja. Para enfrentá-las, Paulo propõe o amor como a pedra angular para a sobrevivência da igreja. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13 e 14. Conservem os olhos abertos contra o perigo espiritual. Permaneçam fiéis ao Senhor. Portem-se como homens. Sejam fortes. E tudo quanto fizerem, façam com bondade e amor. Paulo começa com uma série de 5 imperativos. Pode ser que os primeiros 4 tenham um pano de fundo militar e que se assemelhem às ordens de um comandante a seus soldados. Enquanto os coríntios esperavam a próxima visita do apóstolo Paulo, eles foram instruídos para que estivessem alerta aos perigos espirituais, mantivessem firmes na fé, comportassem varonilmente, fossem sempre esforçados e levassem a cabo todas as coisas com amor. Hoje, enquanto esperamos a volta do Senhor, deveríamos seguir as mesmas instruções. Segundo o comentário bíblico Beckham, a palavra vigiai significa ficar acordado, não durma, não tire férias da obra do Senhor. Paulo não estava falando contra dedicar algum tempo para repousar ou relaxar o corpo e a mente. Não. Pelo contrário, a ideia é que uma pessoa nunca deve desanimar ou virar as costas, ainda que brevemente, a sagrada vocação para a vida cristã. Existiam muitos e evidentes males e fraquezas na igreja de Corinto, tais como dissensões, heresias, imoralidade e intemperança. Não é de admirar que Paulo estivesse fazendo uma exortação, veja, para que eles se mantivessem alertas e vigilantes.
Desta forma, Paulo termina com palavras de saudação de alguns companheiros mais próximos do seu ministério. Ou seja, são crentes de Éfeso saudando os crentes de Corinto. As igrejas de Jesus Cristo podem estar separadas geograficamente, veja, mas elas ainda fazem parte de um mesmo rebanho, cujo pastor é Jesus Cristo. Por fim, um dos elementos do culto é dar ofertas a Deus em resposta agradecida por suas inúmeras bênçãos. Adoramos a Deus regularmente nos domingos e mesmo em dias certos e dias especiais durante a semana. Vamos à igreja para o culto porque Deus quer se encontrar e falar conosco a partir de sua palavra. Cantamos seus louvores, confessamos nossos pecados, expressamos ações de graças por orações respondidas e apresentamos nossos pedidos. Demonstramos a Ele nosso amor, não só fazendo, veja, a sua vontade, mas também oferecendo nossas ofertas. Misericórdia é uma disposição interior para ajudar o próximo. Ela é parte do caráter cristão construído em nós pelo Espírito Santo. Não há desculpa, veja, para não ajudar. Mesmo assim, elas são levantadas. Estão apontadas agora algumas desculpas que eventualmente podem surgir. Os pobres não merecem ajuda. Eles caíram na pobreza por conta própria. Podem sair de lá sozinhos. Não conheço nenhuma pessoa que precisa de ajuda. Eu tenho minhas próprias necessidades. Sou eu que preciso de ajuda. Qualquer quantia que eu der para estas organizações será desperdiçada, roubada ou gasta em outras coisas. Eu não confio em ninguém para gerenciar estas ofertas, por isso prefiro não contribuir. Não sei como ajudar e não tenho tempo para descobrir. Minha ajuda fará falta no meu orçamento. Eu sou uma pessoa muito cuidadosa com o meu dinheiro. A minha ajuda será pequena demais e não fará diferença alguma. Em vez de dar desculpas esfarrapadas, devemos nos envolver com todas as forças na missão de promover uma vida melhor para aqueles que estão à nossa volta, especialmente os irmãos na fé. Eu finalizo perguntando: minha igreja tem programas que ajudam os necessitados? Como posso me voluntariar para trabalhar em uma instituição de ajuda humanitária? Como trabalhar na igreja os conflitos entre as gerações que colocam em lados opostos a força da juventude e a experiência dos mais vividos? Ajudar ao próximo foi uma das marcas da igreja dos primórdios, o que incluía, eventualmente, até ajuda funeral para aqueles que não tinham lugar para serem enterrados. Esta disposição para praticar o amor era manifestada tanto para os membros da comunidade quanto para aqueles que estavam fora dela, o que veio a se tornar um importante instrumento de evangelização do cristianismo antigo. Precisamos refletir sobre a ajuda ao próximo, também como um mecanismo de evangelização. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e compreender melhor esta lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância.
Hoje nós estudamos a lição de número 8 e o tema foi a assistência social. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, que frequentam o canal, mas ainda não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus. Faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Para se inscrever, é rápido, é fácil. Basta clicar aqui embaixo. Não gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixa a sua opinião. Pois toda vez que você faz, o YouTube compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais, porque o meu alcance é pequeno em relação às pessoas que você pode nos ajudar a contactar. Por isso eu te convido a se juntar comigo nessa ação para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. E semana que vem nós vamos de novo nos encontrar. Lembre-se, mais uma vez, nós estamos disponibilizando infográficos no site do canal que você pode acessar gratuitamente. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.